aí, em nome de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 1, a Bíblia diz assim: Entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gesarenos, ou dos Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando entre os sepulcros, e pelos montes ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiam e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado que o tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram e rogaram-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: Vai para a tua casa, para os teus, para a tua parentela, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém, queridos? Querido, nós vemos aqui nesse texto a história de um jovem a qual o diabo mantinha ele aprisionado ali entre os sepulcros, entre o mundo dos mortos, isolado de todas as pessoas e vivendo uma autodestruição, porque a Bíblia diz que ele se mutilava com pedras. A Bíblia nos mostra que esta era a condição desse homem, desse jovem. A Bíblia usa uma expressão aqui dizendo que este homem estava ali entre os sepulcros, tomado por espírito imundo. E essa referência aqui, espírito imundo, é uma referência, querido, aos anjos caídos. Para ser mais claro, também conhecida por demônios. Espírito imundos aqui eram demônios
que tinham tomado a vida daquele homem e atuavam na vida desse jovem, e esses espíritos imundos atuavam ali, querido, debaixo do comando de Satanás, debaixo do comando do diabo. E nós podemos ver, querido, que nesse texto, algo interessante nesse texto. Se você olhar, querido, o texto que antecede a esta passagem, a esse episódio da libertação desse jovem de Gadara, da libertação deste homem que estava preso por espíritos malignos, se você observar o texto que antecede, a Bíblia diz que os discípulos, juntamente com Jesus, querido, enfrentaram uma grande o quê? Tempestade. Algo, querido, que nos leva ao entendimento que parece que era uma resistência, aquela tempestade era uma resistência espiritual, era uma resistência, era como que uma barreira, era como que um obstáculo para impedir que os discípulos e até mesmo Jesus chegassem até a região de Decápolis. Era como que os espíritos imundos, os demônios que agiam naquela região, podemos dizer assim, o principado que reinava sobre a região de Decápolis, sabia que quando Jesus colocasse o pé ali em Decápolis, algo diferente ia acontecer. É por isso, querido, que nós que servimos o Senhor enfrentamos muitas resistências. Nós temos a mania, né, de dizer, né, quando nós estamos passando por lutas, quando nós estamos passando por problemas, nós às vezes temos até mesmo o hábito de questionar e de murmurar murmurar contra aquilo que estamos passando. E a Bíblia nos mostra, querido, que resistências, adversidades, problemas, situações contrárias, nós iríamos enfrentar, nós íamos passar. E as resistências que nós enfrentamos, nada mais, nada menos, querido, do que uma oposição contra aquilo que nós estamos prestes a viver, contra aquilo que estamos prestes a alcançar. O reino das trevas, ou seja, esses espíritos imundos, ou seja, esses demônios, eles não querem de maneira alguma que você vivencie, que você alcance, querido, aquilo que Deus tem proposto para a sua vida, porque eles sabem, querido, que se você alcançar aquilo que Deus tem proposto para a sua vida, você se tornará como um jovem deste, você se tornará o quê? Um testemunho vivo daquilo que Deus é capaz de fazer na vida de alguém. Então é por isso que nós enfrentamos resistências, é por isso que nós temos oposições, é por isso que nós sofremos oposições, é por isso que nós enfrentamos tempestades como Jesus e os discípulos enfrentaram. E a Bíblia nos diz, querido, que aquela tempestade foi uma tempestade grandiosa, a noite estava muito escura, e a Bíblia nos mostra que Jesus acalma aquela tempestade. A Bíblia nos mostra que Jesus coloca tudo em ordem diante daquele mar, diante daquela noite escura, e a Bíblia também nos mostra algo, nos traz uma lição. Jesus, após vencer, querido, ordenar aquela tempestade, fazer com que aquela noite escura voltasse a ter um brilho, voltasse a ter uma luz, Jesus, em vez de voltar para casa, para repousar e descansar, Jesus faz o oposto disso, o oposto daquilo que muitas pessoas fariam. Após uma vitória, o descanso. Após uma vitória, um relaxar. Jesus faz o oposto
daquilo que a maioria das pessoas fazem. A Bíblia diz que Jesus, ele atravessa e chega até a região de Gadara, a região dos Gerazenos. E a Bíblia nos mostra que Jesus, quando coloca o pé ali, querido, naquela região, a Bíblia nos mostra que Jesus, quando coloca o pé ali, querido, naquela localidade, a Bíblia diz que esse jovem que estava tomado por esses espíritos, tomado por esses demônios, a Bíblia diz que esse jovem vai de encontro ao Senhor. E aí ele vai de encontro ao Senhor, e a Bíblia diz que ele adora o Senhor. Isso aqui parece, querido, algo meio que estranho, né? Uma pessoa tomada por um espírito imundo vai e se prostra diante de Jesus e adora Jesus. Isso também aqui nos traz um ensinamento, nos mostra que por mais que a pessoa esteja presa, por mais que ela esteja numa situação, querido, terrível, se ela quiser mudar de vida, ela é capaz de alcançar transformação. Porque a primeira coisa que nós precisamos para alcançar a mudança é o querer. Nós temos que o quê? Querer. Nós temos que buscar. Isso, querido, nos mostra nesse texto. Isso. Aquele jovem estava possesso, estava tomado por os espíritos malignos. A Bíblia diz que ele andava noite e dia. A Bíblia nos mostra que ele andava noite e dia se mutilando com pedras entre os sepulcros, no meio do cemitério. E a Bíblia diz que, a Bíblia nos deixa entender que também ele andava de forma nu, como um lunático mesmo, como uma pessoa fora de si mesmo, tomada por um espírito maligno mesmo. Mas quando Jesus chega naquele lugar, ele vai até o Senhor, se prostra diante do Senhor. Até mesmo esse jovem que estava tomado por um espírito, tomado, querido, por muitos espíritos malignos, manifesta o desejo de querer mudar. Manifesta o desejo de querer ter uma mudança. E a Bíblia diz que Jesus ordena aqueles espíritos malignos. Mas antes de ordenar, Jesus faz uma pergunta. Pergunta quem que estava ali, aprisionando, acorrentando a vida daquele jovem. E ali, querido, aquele espírito maligno declara que era uma legião. Ou seja, não era apenas uma entidade que estava agindo ali, que estava manifestada no corpo, na vida daquele homem, mas o que? Uma legião de demônios. E Jesus manda embora, e a Bíblia diz que os espíritos imundos suplicam para que eles não fossem mandados embora para fora do país, e ia passando ali uma manada de porcos, e eles pediram para que o Senhor pudesse ordenar que eles entrassem naqueles porcos, e assim Jesus ordenou, e eles entraram nos porcos, e os porcos caíram num despenhadeiro, mais de 2.000 porcos, morreram todos. Mas aquele jovem, ao ter aquele encontro com o Senhor, tem a sua vida o quê? Mudada. Aquele jovem tem a sua vida transformada. Esse jovem vive o maior milagre que um ser humano pode viver: o milagre da salvação. Talvez você, querido, é um daqueles que fala assim: Senhor, mas Senhor, eu nunca vivi um milagre, Senhor, eu nunca alcancei um milagre. Talvez assim você pense. Eu quero te dizer algo: você já tem Jesus na sua vida? Você já entregou sua vida para Ele? Você já se entregou a Ele? Eu quero te dizer algo: você já tem o maior milagre que um ser humano pode ter: a salvação.
a salvação. Amém, querido? E esse jovem foi liberto. Esse texto, querido, nos ensina muitas coisas, como eu falei, quando alguém quer transformação, quando alguém quer mudança, deseja mudança, ela é capaz de alcançar isto. Mas esse texto nos mostra algo a respeito de Jesus que é magnífico. A Bíblia nos mostra aqui nesse texto, porque Jesus, quando acalma a tempestade, que Jesus coloca o barco em ordem, que Jesus coloca a noite em ordem, querido, aquela noite escura, aquela noite terrível, quando Jesus coloca tudo, querido, no devido lugar, e a Bíblia diz que se fez bonança. Quando Jesus realiza isso, Jesus, em vez de ir para casa, Jesus, em vez de ir para o descanso, para o repouso do justo, vamos dizer assim, Jesus não, Jesus segue viagem em direção à terra do Gerazeno, porque Jesus tinha um propósito, Jesus tinha algo a fazer naquele lugar. Querido, eu quero dizer algo para você, você que foi salvo pelo Senhor, você que foi alcançado por Jesus, você tem propósitos na sua vida, e um dos maiores propósitos que você tem na sua vida é levar o Evangelho de Cristo, é você exercer, querido, o chamado de anunciar quem Jesus é. Jesus vai, Ele não retorna, mas Jesus segue. Jesus não vai para o descanso, mas Jesus vai continua o confronto, continua a batalha. E a Bíblia nos mostra, querido, quando Jesus chega ali, o jovem é alcançado. Jesus nos mostra, esse texto nos mostra algo tremendo a respeito do Senhor. Jesus é aquele que não desiste de ninguém. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim: Jesus não desiste de ninguém. Olha para ele, fala assim: Jesus não desiste de ninguém. Agora a pergunta para você: já pensou nisso? Você está aqui, porque Ele não desistiu de você. Lembra de como tu era, querido? Jesus não desistiu de você. Jesus não descarta ninguém. Por mais que seja terrível o modo de viver de uma pessoa, Jesus não descarta ninguém. Uma vez ouvi alguém dizendo assim: Jesus não tem lata de lixo, porque Jesus não descarta ninguém. Esse jovem, querido, que era descartado pela sociedade, esse jovem que vivia no meio dos mortos, esse jovem que vivia isolado, querido, que para todos, querido, que o conhecia, achava que para ele não tinha jeito, que não tinha mais saída, que não tinha mais jeito. Jesus foi até a terra do Gerazeno, Jesus foi até Gadara para salvar esta pessoa. Sabe o que o Senhor está nos ensinando, querido? Que se houvesse, querido, somente você no mundo, Ele viria e morreria por você. Ele viria e morreria por você. Então Jesus, Ele não desiste de ninguém. Jesus, querido, não descarta ninguém. Nós vivemos num mundo, querido, de mais de 7 bilhões de habitantes, das mais diferentes culturas, das mais diferentes religiões, espalhadas, querido, por todos os cantos dessa terra, brancos, pretos, amarelos, pardos, ricos, pobres, querido, letrados, iletrados. Mesmo assim, se houvesse uma pessoa só no mundo, Jesus viria por esta pessoa. Quero dizer algo por você, querido, para você.
Você não é uma obra do acaso. Você está aqui porque Jesus veio por você. Ele morreu por você. Jesus não desistiu da cruz. Ele não desistiu por você. Ele pensava em você. Ele pensava em mim. Ele pensava em nós. Estou até citando uma canção aqui. É do Asaf essa música, né? Quem é mais velhinho um pouquinho sabe. Ele pensava em nós. Amém, queridos? Então ele não desiste. Outra coisa, querido, que nós precisamos ter um entendimento nesse texto, que parece que muitos crentes não entendem. Eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Demônios existem. Demônios não é lenda. Demônios existem. Então, querido, por isso que nós devemos vigiar, porque demônios existem. E a Bíblia diz que eles andam onde? Em nosso derredor, esperando o quê, querido? Esperando que nós possamos dar o quê? Não é assim que a Bíblia diz? Uma brecha. Então demônios existem, demônios não é lenda, querido. É por isso que nós precisamos vigiar, é por isso que nós não podemos ficar, querido, uma vida cristã, andando na linha de fundo. Nós não podemos viver uma vida cristã, aonde a gente anda, querido, dependendo somente da misericórdia de Deus. Tem gente, querido, que vive uma vida cristã, onde ele anda todos os dias, dependendo somente da misericórdia do Senhor. Que é isso, bispo? É aquela pessoa, querido, que leva uma vida de qualquer jeito, que não vigia, entendeu? Fica dependendo o tempo todo da misericórdia de Deus. Um dia, querido, por suas próprias escolhas, a misericórdia não vai estar lá. Então demônios existem, não é lenda, e nós precisamos vigiar, nós precisamos levar uma vida, querido, de vigilância. Nós não podemos levar uma vida de qualquer jeito, querido, porque o que o diabo quer é que nós possamos levar uma vida de qualquer jeito. O que o diabo quer é que as pessoas levem uma vida de qualquer maneira. Porque aqueles que levam uma vida de qualquer jeito, aqueles que levam uma vida de qualquer maneira, elas têm brechas na sua vida. Eu não estou aqui dizendo, querido, que nós não temos erro, que nós não temos falhas. A Bíblia diz que todos nós o quê? Pecamos. Mas eu estou falando, querido, de coisas que nós temos a consciência de que é errado, que é a consciência de que estamos andando, querido, na direção errada e não temos o arrependimento. E se não tem o arrependimento, não tem o quê? Não tem o perdão. Se não tem o arrependimento, querido, se a pessoa diante dos erros dela, diante daquilo que é dos erros que ela comete, não tem arrependimento nela, querido, não tem perdão. O perdão só tem na vida daquele que tem o quê? Arrependimento. Então nós precisamos ter esse entendimento de que demônios existem e que eles não são lendas. E que nós precisamos levar uma vida vigilante. Nós precisamos levar uma vida atenta. Aquilo que o apóstolo Tiago nos ensina, que nós não possamos ser apenas ouvintes. Só ouve. Sabe aquele que só ouve, entra aqui
e sai aqui. Quando ele sai por aquelas portas, 30 minutos depois, se você perguntar para ele o que pregou aqui, ele já não sabe o que mais. É apenas o que? Ouvinte. Apenas ouvinte. Então, querido, esse texto nos mostra isso. Que demônios existem, não é lenda. E aquele jovem estava aprisionado por espíritos malignos, morava no cemitério, no meio dos sepulcros, se mutilando com pedras, andando noite e dia, nu, todos ali tinham ele como uma pessoa o quê? Lunática. Mas foi este jovem que Jesus enfrentou a tempestade, que Jesus enfrentou a noite escura, para chegar até ele e libertar a vida dele. Logo depois que Jesus fez isso, a Bíblia diz que Jesus entra no barco e faz o caminho o quê? De volta. Mas antes de fazer o caminho de volta, quando Jesus entra no barco, aquele jovem corre desesperado até Jesus e pede para Jesus para que ele pudesse ir com o Senhor. Senhor, me deixa ir contigo. Querido, todos nós que alcançamos salvação, recebemos a salvação do Senhor, recebemos com um propósito. Eu costumo dizer aqui, você já me ouviu falar isso aqui várias vezes. Se Jesus tivesse o objetivo só de me salvar, Ele tinha me salvado e me levado no mesmo dia. Mas Ele me salvou, me deixou até aqui, porque Ele tem um propósito para mim. E Ele quer que eu anuncie esse propósito. Jesus foi até aquela região, até a terra dos Gadarenos ou dos Gerazenos, para salvar aquele jovem, porque através daquele jovem, Jesus tinha um propósito naquela região, que se chamava a região de Decápolis, uma região tomada por 10 cidades. Jesus entra no barco, e aquele jovem pede, Senhor, me deixa ir contigo, me deixa ir contigo. Jesus olha para ele e diz, não, volta para a tua casa, vai até a tua parentela, anuncia a eles o que aconteceu com você, e quem fez isso com você. Pregue para eles, anuncie aquilo que aconteceu com você, pregue para a sua parentela, pregue para aqueles que estão aqui nesta cidade o que aconteceu com você. Jesus salvou aquele jovem, porque Jesus queria salvar aquela região. Jesus te salvou porque Ele quer salvar a tua família. Jesus te salvou porque Ele quer salvar a tua rua. Jesus te salvou porque Ele quer salvar o teu bairro. Jesus te salvou porque Ele quer salvar a tua cidade. Jesus te salvou porque Ele quer salvar o teu estado. Ele te salvou porque Ele quer salvar, querida, essa nação. E Ele quer salvar as nações através de você e de mim. Ele nos salvou para isto. Ele não te salvou simplesmente para você ser salvo, querido, e receber um barraquinho lá no céu. Não, Deus, se eu chegar no céu já está bom, se eu me der um puxadinho lá no céu. Lá no céu não tem puxadinho, irmãos. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado, no céu não tem puxadinho, irmão. Então cumpre o seu propósito logo aqui, porque lá no céu não tem isso. Ai, irmãos, é hora da gente acordar, já passou da hora. Já passou da hora. Não é isso que Jesus fala, querido? Ali no texto onde Ele desenvolve um diálogo com a mulher samaritana, ali no Evangelho de João, não foi isso? Que já chegou a hora. Não está chegando, já chegou a hora em que o Senhor procura
verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Já chegou, não é para amanhã, é para hoje. Já chegou, meu irmão. Nós precisamos, querido, acordar, despertar. Precisamos deixar de pensar somente em nós, no nosso bem-estar. Precisamos deixar de pensar somente, querido, no nosso querer, no nosso ganhar, no nosso divertir, no nosso fazer isso e fazer aquilo. Enquanto, querido, que nós estamos vendo um monte de pessoas perecendo, dominadas por demônios, por espíritos malignos. Jesus nos dá uma lição. Ele enfrenta uma tempestade, ele enfrenta uma noite escura por causa de uma alma, de uma pessoa. Vemos isso também no ministério de Filipe, que foi até a região de Gaza para pregar para uma pessoa. Para um. Amém, queridos? Eu sempre ouvi o apóstolo dizer: eu não me importo de pregar para 10 ou para 20. E ele até brinca, ainda fala assim: eu ainda prego melhor quando eu prego para 10 e para 20. Porque o Evangelho é isso. O Evangelho é isso. Jesus, querido, nos dá aqui uma lição. Aquele jovem vai até o Senhor e fala: Senhor, me deixa aí contigo. Senhor, não. Eu tenho um propósito na tua vida aqui. Volta para a tua casa. Vá até a tua parentela. Testemunha para eles o que aconteceu contigo. E fala quem foi aquilo. Quem foi aquele que fez isso contigo? Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui? Eu sei que eu vou falar com corações aqui. Jesus nos ensina aqui que aquilo, querido, que mais trouxe dor a você, vai ser o que Deus vai usar para que você testemunhe do que Jesus pode fazer. Aquilo que mais trouxe dor a você é aquilo que Deus vai usar, que você vai testemunhar do que Jesus pode fazer. Quando chegou a notícia aos porqueiros do que tinha acontecido com os porcos, eles correram para ver o que tinha acontecido. E quando eles chegam ali onde Jesus estava, a Bíblia diz que o jovem estava sentado aos pés de Jesus, em plena consciência, em plena paz de espírito e com a sua alma confortada, porque ele teve um encontro com Jesus. Aleluia. As pessoas ficaram admiradas, porque era acostumado a ver ele no cemitério, andando como um lunático, nu no meio das ruas. E ao chegar naquele lugar, ele estava sentado aos pés do Senhor, em sã consciência, em sã paz. Porque quando nós nos assentamos aos pés do Senhor, a nossa alma tem descanso, a nossa vida tem paz. Aleluia. E quando eu falo tem descanso, tem paz, não estou falando que acabou as lutas. É porque quem tem Jesus, mesmo no meio da tempestade, ele sabe
porque ele está seguro, porque ele sabe quem está lutando por ele. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Você pode aplaudir Jesus, querido? Todos ali ficaram admirados, porque aos pés do Senhor, querido, tem consolo. Aos pés do Senhor tem paz. Aos pés do Senhor tem refúgio. Aleluia. Então, querido, eu quero terminar dizendo a você: Jesus não desiste de ninguém. E se o Espírito Santo, querido, ainda te incomoda, é porque Deus não desiste de você. Amém? Eu costumo sempre dizer aqui para as pessoas: se existe alguém cobrando de você, é porque esse alguém ainda acredita em você. Não se preocupe se ele está cobrando de você. Se preocupe dele parar de cobrar de você. Porque o dia que ele parar de cobrar, é porque ele desistiu de você. Se o Espírito Santo, querido, mexe contigo, e quando algumas palavras saem aqui desse altar, querido, você rebola aí nessa cadeira, é porque o Espírito Santo está insistindo com você. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. E o Espírito Santo usa pessoas mesmo, tá, irmãos? E às vezes usa quem está aqui. E usa às vezes quem tem mais coragem de falar também, né? Aleluia. Você trouxe o objeto que representa a área que você precisa do milagre? Quem trouxe hoje? Hã? Quem trouxe? Pegue aí agora, em nome de Jesus. Pega o objeto. Se é carteira de trabalho, se é algum papel que representa alguma ação que está na justiça, se é a chave de algum imóvel, de alguma coisa, pode vir, coloca aqui no altar e já vem orando até o altar, já coloca no altar e fique aqui mesmo. Nós vamos orar em nome de Jesus. Pode vir, querido. Mesmo você que não trouxe, vem até o altar também, em nome de Jesus. E coloca aos pés do Senhor, querido, sua causa. Coloca aos pés do Senhor suas demandas. Coloca aos pés do Senhor aquilo que você tem buscado, que você precisa. Se você quiser ajoelhar, ajoelhe. Se você quiser subir até o último degrau, rebruçar aqui sobre o altar, também faça isso. Em nome de Jesus. Enquanto cantamos uma canção, você vai orar. Ore, abre a sua boca. Destrói as mentiras pra me encontrar. Ore. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, as montanhas pra me encontrar. Ore, querido, ore pelo seu milagre. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Traz luz
Senhor Deus, Senhor, aqui está um povo, Senhor, que tem vindo, Senhor, às quartas-feiras, clamar pelo milagre. Tua palavra nos ensina que é buscando que nós alcançamos, que é pedindo que nós recebemos, que é batendo que a porta se abre. Senhor, estamos aqui fazendo isso. Tua palavra nos ensina o dever de orar sempre, de sempre orar e de nunca esmorecer. Senhor, aqui tem um povo que está fazendo isso, que está batendo, que está buscando, que está pedindo, que está perseverando. Senhor, atende, Senhor, atende, Senhor, como foi ministrado nesta noite. Usa esta dor, usa este problema, Senhor, para que este irmão, esta irmã possa testemunhar do que o Senhor é capaz de fazer. Que o Senhor dê a ela vitória, que o Senhor dê a ela vitória diante desta dor, diante desta luta, diante dessa situação que ela está passando, para que ela possa testemunhar. Assim foi com este jovem, Senhor, ali em Gadara. O Senhor usou aquela situação que ele viveu para que ele pudesse testemunhar, primeiro para a sua casa, para a sua parentela, e depois para aquela cidade, e depois para toda aquela região de Decápolis. Senhor, em nome de Jesus, a Deus, te daremos, Senhor, toda a honra, toda a glória será tua, Senhor, sempre tua. Senhor, abençoa, muda, Senhor, oh Deus, realiza este milagre na vida do meu irmão, em nome de Jesus, aleluia. Volte para o seu lugar orando, oh, em nome de Jesus. Jesus para as sombras, escala as montanhas para me encontrar.